depois receberem um vídeo também. É bênção de Deus. Aqueles coraçãozinhos, amém, os likes ali, que isso aí depois vai ter engajamento para poder ganhar almas. Nosso engajamento aqui é para ganhar almas, não é para ganhar dinheiro, tá, filho? Vamos lá, porque eu tenho por discernimento que uma alma vale mais do que todo o dinheiro da plataforma, filho. Meu Deus, Pai. Uma alma convertida nesse evangelho ganha todo o dinheiro de toda a plataforma. Meu Deus, e o povo está correndo atrás de dinheiro de plataforma. Vamos lá. Biblicamente, mulher só pode ensinar onde tem outras mulheres. Doutrinar é mandamento para homens. É muito sério isso. É mandamento para homens. Presta atenção. Amém? Podemos fazer de tudo? Podemos. Todo mundo pode fazer de tudo. Eu posso. Você pode fazer de tudo que você quer. Pode beber, fumar, matar, destruir. Mulher pode pregar, pode fazer tudo. Mas vai herdar o reino dos céus, sim ou não? Não herda o reino dos céus. Então tem que estar em conformidade com o evangelho de Cristo para a gente poder herdar o reino dos céus. Se não aí não podemos herdar o reino dos céus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Deixa eu refutar mais alguma coisa aqui. Vivemos em um mundo conturbado com o feminismo e o machismo. Mas o que importa para nós cristãos é a palavra de Deus em primeiro lugar. O resto é só doutrina de demônio. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito Santo de Deus diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Se a palavra de Deus diz que mulher não pode pregar, amém? Só homens, que doutrina seria essa? Amém? De espíritos malignos, enganadores, doutrina de demônio. É muito sério isso, filho. Mulher pode ensinar? Biblicamente, mulher só pode ensinar outras mulheres. Uma mulher pode ser pastora? Biblicamente não. Pode ser bispa? Biblicamente também não. Cada um pode ser o que quer, amém? O que pode ser na cabeça, o que der na cabeça para ser. Mas, de fato, a palavra de Deus vai dizer o que nós devemos ser. Não é que a pessoa acha ou deduz. Muitos dizem, mas naquele tempo é naquele tempo. O tempo dos judeus é aquele judeus, né? Hoje mudou todas as coisas. Agora é o nosso tempo, as coisas mudaram. Nós devemos se adaptar à palavra do nosso tempo. Se Deus não chamou os homens, as mulheres estão aí. As mulheres têm que pregar, os homens não querem pregar, nós vamos pregar, elas dizem. E não é assim. Nada mudou. Por quê? Diz em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Quer dizer, a palavra que Jesus Cristo deu não chamou mulher, não vai ser chamada hoje. Os apóstolos não chamaram mulher naquele tempo, não vai ser chamada hoje, não vai ser mudado. Não existe dizer que é aquele tempo e hoje mudou. A palavra é imutável. Vamos lá. Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então quer dizer, Cristo não chamou, Paulo também não ia chamar a mulher, porque ele era imitador. Nem família. Fundamento que a gente tem é Efésios 2:20. Fundamento é a doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo é a pedra principal. Para nós cremos nisso tremendamente. Não largamos mão disso. Amém? Não largamos mão. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, no fundamento. Outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quer dizer, o ensinamento da pedra principal de esquina é o Senhor Jesus. Não pode colocar um outro fundamento. Jesus não chamou mulher, não podemos chamar. Já tem um fundamento proposto. Quando você constrói uma casa, o que é fundamento, filho? Por exemplo, o Senhor Jesus chamou o fundamento concreto, homens. Agora você vai querer colocar mulheres agora onde o Senhor não colocou no fundamento? Você vai construir uma casa como? A casa vai cair, a casa da areia. Se Jesus colocou no fundamento só homens, entendeu? Tem que começar a levantar a casa com homens, para poder ser de acordo com o fundamento. Agora Jesus começa com homens, vem os piseus da construção da casa, dizendo que tem mulheres para pregar o evangelho. A casa é construída sobre areia, porque não tem fundamento. Agora a casa é construída sobre a rocha, onde tem o fundamento de Cristo, onde diz que não tem mulher, só tem homem. Vai durar, filho, porque é fundamentado em Cristo.
1 Timóteo 4:1, nós lemos lá, você viu, né? Apostatarão, vão dar ouvido a demônio. Olha o que diz em Gálatas 1:8 e 9, que diz ali: se alguém pregar um evangelho além que eu não tenho pregado, seja esse anátema, seja maldito. Outra vez vos digo, se alguém pregar algo que eu não tenho pregado, disse Paulo, seja esse maldito. O que é maldito? Aquele que o Senhor Jesus Cristo fala lá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O que é o fogo eterno? Aqueles que estão descumprindo a palavra do Senhor Jesus. Descumprindo a palavra do Senhor Jesus. Esses que são os malditos. Se Jesus não chamou mulher, a gente não vai chamar para não ser maldito. Se Paulo não chamou, eu não vou chamar para não ser maldito. Eu não posso pregar uma coisa que Paulo não pregou. Senão eu vou ser maldito. E maldito não é do reino dos céus. Vamos lá. Quem gosta de mudar e distorcer a palavra de Deus? Quem? É o diabo. O diabo é o grande influenciador dos falsos doutores da palavra de Deus, que tem por intuito ganhar dinheiro com palavras fingidas. O que é palavra fingida? Palavras falsas que não têm base bíblica para a igreja do Senhor Jesus, como nós lemos ali, eu já falei acima. 2 de Pedro 2. Vão fazer da pessoa comércio com palavras fingidas. Não, tem que ter mulher pregando mesmo. Porque se não pregar mulher, as outras mulheres não vêm, porque eles vão achar que é machismo. As mulheres só vêm onde tem feminismo. Nós temos que ter mulher pregando, porque as mulheres não aceitam o homem pregar. Independente se a mulher aceitar ou não, tem que ter um fundamento, filho. Já tem Cristo. Isso não é machismo, isso é doutrina de Cristo. Não existe machismo e feminismo dentro do Evangelho. Vamos em frente. Gálatas 3,14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Amém? Elas dizem, vamos ver aqui para você entender. Aí vem as heresias que as pregadoras dizem, as bispas, apóstolas, pastoras, mulheres que querem defender essa heresia. Sabe o que elas dizem? Elas dizem assim, ó, que não há diferença entre homem e mulher. Porque todos somos um em Cristo. Quer dizer, para ser pregador nós somos homens e mulheres, somos um em Cristo. Podemos pregar. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Vamos ver então. Gálatas 3,28. Nisso não há judeu e nem grego. Não há judeu e nem grego. Não há livre e não há macho nem fêmea. Não há homem nem mulher. Porque todos são um em Cristo. Para quê? Todos são um em Cristo para quê? Para pregação? Não é para pregação, diz aqui no contexto. Se isolar o versículo e falar uma mentira, a pessoa acredita. Mas dentro do contexto não é para pregação. O que é então, pastor? Nesse contexto está dizendo que somos um no chamado pastoral, tanto homem como mulher? Vamos ver então. Gálatas 3,14. Porque a bênção de Abraão, amém? Porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa. Não é para chamado, amém? Para pregação, que está dizendo aqui em Gálatas 3,28. Não há judeu e nem grego, não há macho nem fêmea, não há mulher e nem homem. O que é então? Está dizendo assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, o que acontece? Gálatas 3,26. Você vai ver, até o 29. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, recebesse a Cristo. Nisto não há judeu, agora nós vamos ler o contexto. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher, porque todos sois uns em Cristo. Sois de Cristo e sois descendência de Abraão, conforme a promessa. Amém? Não é conforme para ser um pregador, é conforme a promessa para a salvação. Não é para ser pregador, é para a promessa de salvação dentro do contexto. Então essa heresia que elas trazem, amém? Sobre dizendo que não há homem nem mulher, todos são um em Cristo, é para salvação, não é para pregação, senão há contradição. Paulo diz que a mulher não pode ensinar, e aqui Paulo vai dizer que pode. Paulo é contraditório, não é igual a alguns que a gente veja aí nas lives, nos vídeos, que diz que não tem demônio, daqui a pouco expulsa demônio, está dizendo que está expulsando, não tem pecado, mas diz que cheirar cocaína é pecado. Como é que é? Não existe pecado, mas cheirar cocaína é pecado, beber vinho não é. Demônio não existe mais, mas diz que expulsou demônio. Não entendo, né? É uma contradição em cima da outra. Vamos lá. Nesse contexto acima, está falando de salvação, nem de promessa. Amém? Não está dizendo que é de pregação, de ser ministro. Amém? Conforme a promessa. Vamos lá.
Aí as bispas, né, as apóstolas, as pregadoras querem realmente que a gente engula uma heresia, né, filho? Uma heresia. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa. Isso ali é para salvação. Olha o que diz em 1 de João 2, 25. Qualquer que nega o filho não tem o pai, e aquele que confessa o filho tem o pai e o filho. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós, e vós permanecer, que desde o princípio ouviste também permanecei no filho e no pai. Essa é a promessa que ele fez. Que promessa? A vida eterna. Então não há grego, não há judeu, amém? Não há homem e não há mulher. Não é para a promessa da vida eterna, é para a salvação. Não é para a pregação. Vamos lá. Alguns argumentos do pastorado de mulheres feministas, pregadoras, bispas, apóstolas, pastoras, amém? Que havia pastoras de Jesus, né? E uma delas seria Raquel. Misericórdia, né, filho? Raquel era pastora de pessoas. Misericórdia. A lei e os profetas duraram até João. A lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Esquece Gênesis. E o pior, né, filho? E o pior. Estando ainda falando com eles, veio Raquel. Gênesis 29, 9. Veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Quem era, meu querido, o pai de Raquel? Era Deus o nosso pai? Não. O homem está ali, Labão. Não era Deus, filho. Aquela era pastora de animal. Ela não era pastora agora de pessoas, de ser humano. Não era pastora, filho. Amém? Então a gente tem que ver, filho, que realmente está na doutrina de Cristo. Então dentro desse pastorado feminino, eles usam isso aqui como Raquel fosse uma pastora de rebanho. Mas não, ela era pastora do rebanho do seu pai. Gênesis 29, 1. Amém? Está dizendo dentro desse contexto aqui, amém, Labão. Amém? Que era o pai, se não me falha a memória, é pai dela. Né? Então vamos lá. Para não demorar muito. Leia lá depois para você ver como ela era pastora do seu pai. Gênesis 29, 1 ao 14. Aqui alguns argumentos do feminismo pastorado, das pessoas que gostam, né, de usar o evangelho para poder dizer que existe ministério feminino. Vamos lá. Pastor, agora ficou apertado, porque lá em Juízes 4:4 vai dizer que Débora ela é pregadora. Será, filho? Vamos analisar realmente. Débora, mulher profetiza, mulher de Lipode, de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Ela era profetisa e juíza. Ela não era pregadora do evangelho, ela era juíza. Amém? Aí vem a palavra de Deus dizendo, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Quer dizer, não existe mais esse legalismo de juízes. Se espelhar, meu querido, em Débora, se espelhar em Raquel. Nosso espelho agora é Cristo, é o Senhor Jesus. Foi Débora que morreu na cruz? Foi Raquel que morreu na cruz? Foi Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos lá, filho. 2 Coríntios 3, amém? Versículo de número 4 e 6. O que por Cristo temos tal confiança que sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós, ou da nossa capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez ser ministro de um novo testamento, não da letra do Antigo Testamento. Ele fez ministro do Novo Testamento, não da letra de Moisés, do Antigo Testamento, mas do Espírito, que é o Novo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento mata, a letra mata, mas o Novo Testamento vivifica. O Espírito vivifica. O Senhor Jesus Cristo disse, a palavra que eu vos disse é Espírito e vida. Então eu tenho que estar nessa palavra do Espírito e vida para mim poder ter vida eterna, não na letra que mata do Antigo Testamento. Por isso que os seus ministros levam as almas para o Antigo, porque já é um plano diabólico. Porque sabe que ouvindo o Antigo vai gerar morte. E quem está no Novo vai gerar vida.
Se eu ficar no Antigo, está dizendo aqui que a letra mata. O Antigo Testamento mata. Que Jesus veio para trazer vida, tem que ficar no Novo. Ide por todo o mundo, ensinai as nações a guardar tudo que eu tenho falado. É para ensinar a guardar o que Jesus tem falado. O Senhor Jesus Cristo disse que vai vir o Espírito Santo, que veio o Espírito Santo, e faria lembrar da palavra dele. O Espírito Santo não vem fazer lembrar da palavra de Malaquias, é da palavra do Senhor Jesus, dos santos apóstolos que falaram pelo Espírito do Senhor Jesus. O Espírito Santo me faz lembrar da palavra do Senhor Jesus. É um erro teológico muito chulo, vamos dizer assim. Eles querem usar o argumento do antigo. Se eu tenho o Espírito, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, disse o Senhor, ele vai vir na minha cabeça e fazer lembrar da palavra do Senhor Jesus. Se eu tenho o Espírito Santo. E se eu não tenho, pastor? Eu fico no antigo. Porque lá o antigo não faz lembrar do antigo. Então a testificação que eu tenho no Espírito Santo de Deus, eu tenho que ficar no novo, porque ele vai fazer lembrar da palavra do Senhor Jesus. E as palavras do Senhor Jesus não estão no antigo, está no novo. Amém, filho? Vamos lá. Aqui alguns argumentos do pastorado feminino. Romanos 16:1. Recomendo a Febe, nossa irmã que é serva na igreja que está em Cesareia. Aqui não diz que é pregadora, ela é serva, que quer dizer, ela não quer dizer que é pastora, ou pregadora, ou apóstola, ou bispa. Se for assim, Maria, a mãe de Jesus na carne, né, ela era uma pastora, apóstola e bispa, que ela era serva, amém? Né? A Maria também era uma serva também, que estava lá, assim também como Febe também, uma irmã que servia a igreja. A Maria nunca foi pregadora, essa Febe aqui também nunca foi. Vamos ver a palavra do Senhor, filho. Aqui Maria carregava a palavra viva no ventre, mas não era pregadora. Disse então Maria, eis aqui a serva, igual Febe era serva do Senhor Jesus, se cumpre em mim segundo a tua palavra. E o anjo do Senhor se assentou. Quero o cumprimento da palavra em Maria, que ela desse o filho. A própria Maria, né, falando aí de Maria, né, você sabe que para nós que somos cristãos, nós temos uma mãe, não? Paulo vai dizer, amém? Lá em Gálatas, ele vai falar que a nossa mãe, amém? Ela é de cima. A Nova Jerusalém, a palavra que veio de cima, essa é a nossa mãe, você sabia disso? E a religião nos enganou que nós temos uma mãe. Nós não temos uma mãe. A nossa mãe vem de cima. Depois eu vou falar para você sobre isso, se eu me lembrar. Lá em Gálatas. Você vai ver. Já vou ver para você aqui, para não perder a linha de raciocínio. É Gálatas, capítulo de número 4. É bênção do Senhor, né? Entender da palavra de Deus. Glória a Deus. A alegoria dos dois conselhos. Se você ler em casa aí, Gálatas, capítulo 4, versículo 1 versículo 21 ao 31, você vai ver que Paulo está dizendo que quem está no Antigo Testamento não vai para o céu. Não vai herdar com aquele que está no Novo. Muito sério isso, é uma alegoria. Amém? É uma alegoria. Só bênção do Senhor. É uma alegoria tremenda e poderosa. Olha o que diz aqui. Amém? Na palavra do Rei. Gálatas, olha só, mas a Jerusalém que é de cima é livre, amém? As pessoas do Velho Testamento, da Jerusalém que é de cima é livre, o qual é mãe de todos nós, amém? Então a Jerusalém que é de cima de lá é mãe de todos nós temos uma mãe. E vem o Evangelho que é lá de cima, da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a nossa mãe. Nós não temos uma mãe como a religião diz, amém? Então vamos voltar lá, porque todo mundo quer dizer que Maria é mãe, né? O pessoal chegou lá e disse para Jesus, bendito o peito que tu mamasse e o ventre que tu viesses. Não, o Senhor Jesus Cristo diz, não é bendito isso não. Bendito aqueles que guardaram a palavra do meu Pai. Para ser bendito aquele que guarda a palavra. Jesus cortou, amém, a adoração a Maria ali. Não foi o bendito o ventre que ele veio, não foi o bendito o peito que ele mamou. Bendito é aquele que guarda a palavra de Deus do Senhor Jesus no Evangelho. Vamos em frente. Aqui alguns exemplos das servas do Senhor. Vai dizer ali em Lucas 8, né? Você lê em casa. Aqui alguns argumentos feminismo. Que eu estou dizendo aqui é sobre heresia
né, do pastorado feminino. Saudo a Ecrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim. Eles não eram apóstolos. Eles pegam a tradução da linguagem de hoje, que está deturpada nesse versículo, é um acréscimo que fizeram na tradução, dizendo que eles são apóstolos. Não, eles se distinguiram, quer dizer, quando eles chegaram perto dos apóstolos, eles faziam, os apóstolos diziam, nossa, né, essa Júnias aí se destaca, gosta de servir mesmo o evangelho, hein? Mas não que ela era pregadora, tá bom? Não tem base bíblica para isso, tá? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Pedro e os apóstolos já escolheram homens para o ministério da Igreja Viva do Senhor Jesus. Irmão, dentro do ministério do Senhor Jesus, lá em Atos 6, do versículo 1 ao 6, é só chamar irmãos diáconos para cuidar das viúvas. Para você ver como o chamado tinha que ser de homem. Até para cuidar das viúvas, do assunto ali de levar alimento para a viúva, amém? De ver se a viúva estava legal, se precisava de alguma coisa. Eles chamaram homens, amém? E quem chamou? Vai dizer lá em Atos, amém? Capítulo de número 6, versículo de número 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no cotidiano. E os 12... amém? Já estava lá Matias, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que deixamos a palavra de Deus para servirmos à mesa. Escolhi, pois, dentre os irmãos, gênero homem, dentro de vós 7 homens, gênero homem, amém? Cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para que constituamos sobre esse assunto que é necessário. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e se alegraram. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi o primeiro. Filipe, Procônsul, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e orando, colocaram as mãos sobre ele. Os varões cheios do Espírito Santo de Deus, o qual é Estevão, depois vai morrer como mártir. Amém? Mas hoje, nos nossos dias, serão levantadas 7 mulheres cheias do Espírito Santo, para cuidar das viúvas. Aí seria uma mulher mártir, né? A Esteva. Se fosse nossos dias, estava assim, mas lá foi o homem cheio do Espírito Santo. Prova que Estevão pregava a palavra, era homem, ele pregava a palavra. Amém? Ele foi chamado e pregava, está em Atos 6, 8 e 9, ele pregava, chamado é homem, prega. Atos dos Apóstolos 7, 54 ao 60, você lê em casa. Prova que Filipe, que era o chamado, pregava a palavra também, de 8, amém? Atos dos Apóstolos 8, 5 ao 12, você vai ver, se querer ler em casa. Atos dos Apóstolos 8, do 26 ao 40, amém? Você vai ver os apóstolos pregando, Filipe. Paulo manda a sua epístola para os irmãos, para saber como se deve andar na casa de Deus. A casa de Deus hoje existe, irmã, é quando a igreja congrega, tá bom? A casa de Deus que é a igreja reunida em seu nome. Amém? Na doutrina dos apóstolos. 1 Timóteo 3,15. Amém? Mas se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Se eu tardar a chegar a falar contigo, Timóteo, tu deves saber como deve andar a casa de Deus. E vamos ver como Paulo fala para Timóteo como deve andar a casa de Deus? Vamos ver. A palavra é bem clara, gênero homem. Olha o que Paulo está dizendo, como deve andar a casa de Deus. Quer dizer, se eu não coloco como Paulo está dizendo aqui, gênero homem, quer dizer que a casa de Deus é bagunça. É para colocar em ordem. E nessa ordem tem que ter homem, mulher não prega. Então quer dizer, toda pessoa que diz, eu estou numa igreja, a casa de Deus tem mulher pregando, é bagunça. É bagunça. 1 Timóteo 2,12. Não permito, amém? Que a mulher ensine. Será que as pessoas não compreendem isso? Não permito que a mulher ensinem. Paulo está escrevendo para Timóteo como convém andar na casa de Deus. Não permito que a mulher ensine na casa de Deus. Não permito que a mulher pregue na casa de Deus, como convém, colocar as coisas em ordem na casa de Deus. Não permito que ela pregue. Eu não permito que mulher pregue, disse Paulo. Nem use de autoridade sobre o homem, sobre o seu marido.
Não é para usar de autoridade, também não permite. Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Olha só, ele pega o princípio da criação para dizer o porquê. Porque o homem é o cabeça da mulher. A mulher não pode exercer, amém, a cabeça em cima do homem quando está ministrando, dos homens. Se lembra que o apóstolo falou? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. A mulher não pode ser cabeça de nada. Então toda pessoa que coloca a mulher para pregar quer dizer que a casa de Deus está uma bagunça, não está em ordem. Porque se tivesse em ordem, tinha que colocar em prática o que Paulo disse. Eu não permito que a mulher ensine. Não permite onde tem homens na congregação. Vamos lá. E Adão não foi enganado, é princípio. Mas a mulher sendo enganada cai em transgressão. Por isso que não é permitido que a mulher ensine. Porque já é o princípio lá que Deus está dizendo, amém? O que Deus falou para Adão? Por isso que a mulher não pode ensinar. O desejo teu vai ficar para o teu marido, ele disse para Eva. O desejo que a mulher tinha, Eva, ficou para o marido, e ele te dominará. Então esse é o princípio da criação, Paulo já está dizendo. Por isso que a mulher não pode ensinar. Paulo, pregador dos gentios, não dos judeus, né? Para quem entende. É para nós, ele está falando aqui. Para Timóteo. Amém? Nós somos edificados na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, é a doutrina dos apóstolos. Amém? Né? Você sabe, se alguém pregar um evangelho que Cristo não tem pregado, que o Senhor Jesus não tem pregado, ou que Paulo não tem falado, né? Paulo diz ali em Gálatas 1, 8 e 9, se pregar algo que eu não tenho pregado, seja esse maldito. Amém? Deus criou originalmente o homem e a mulher igual? Qual a base? Pois era para impedir que a mulher seja ordenada? Pois, o que pode impedir a mulher ser ordenada? Mulher foi feita para ser ajudadora. 17. O Senhor fez lá a Eva, não era para ser cabeça, era para ser ajudadora do marido. Como é que uma pessoa que pode ser ajudadora, ela vai para cima do altar e ela exerce a cabeça em cima do marido? Aí o marido fica no lugar de ajudador e ela a cabeça? Não entendo. Que as pessoas não pensam. Foi Jesus que me chamou, pastor, eu vi ele. Você pode falar o que quiser. A pessoa pode dizer, Jesus me chamou como pastor, apóstolo, bispo. Pode falar o que quiser, mas a Bíblia não está dizendo de acordo com o que você falou. A pessoa pode dizer, montar um outro evangelho. Isso é um outro evangelho. Dizendo que Jesus chamou, que o Senhor me chamou para ser apóstola, bispa, pastora, pregadora, mensageira do evangelho. Se Paulo está dizendo, eu não permito. Quem está falando ali através da boca de Paulo foi o Senhor Jesus. Paulo disse, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi por revelação do Senhor Jesus. Então tudo que Paulo fala é o próprio Senhor Jesus falando. Eu não permito que as mulheres preguem. Fiquem em silêncio. Colocar em ordem a casa de Deus. E não cabeça. Timóteo, capítulo de número 1, versículo 2:11. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o homem. Amém? Fica bem claro, né, filho? Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 11:8. Pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. A mulher não pode ser cabeça. A mulher hoje existe por causa do homem, que foi tirada da costela. Por isso que ela não pode ser cabeça. Ela é ajudadora. É ajudadora, filho. Vamos lá. Vamos ver se tem mais uma heresia aqui. Para você ver. Vamos lá. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como no Senhor. Toda mulher tem que sujeitar o seu marido, se for bíblico, como se sujeita ao Senhor Jesus.
Essa mensagem de Efésios 5, para quem conhece nosso ministério, essa mensagem que é pregada em todo casamento, quando nós fazemos a celebração do casamento, todo ministro é incumbido de pregar isso, para toda mulher saber o seu papel de uma mulher bíblica e o papel de um homem bíblico dentro do casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como no Senhor, ou em tudo, diz a tradução. Porque o marido é cabeça da mulher, porque o homem é cabeça da mulher. Olha o que Paulo está dizendo. Porque não está dizendo que a mulher é cabeça do homem. Como também Cristo é cabeça da igreja. Se Cristo é cabeça da igreja, como é que eu posso ministrar a palavra para o Senhor Jesus? Senhor Jesus, senta aí que eu vou ministrar a palavra para ti. Arrependei-vos. Não é contraditório? Eu sendo a esposa do Senhor Jesus, já vem ministrar a palavra para ele de arrependimento? Eu não posso fazer isso, porque Jesus é o cabeça da igreja. E a mulher não pode ministrar, porque o marido é o cabeça. Porque foi criado primeiro o homem. Vamos lá. Sendo ele próprio salvador do corpo, quem? Jesus ou o homem. De sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo. Também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos maridos. Aí a mulher não se sujeita, não. Deus me chamou como pastora, apóstola, bispa, pregadora. Tudo tem que se sujeitar. Não existe isso, isso é contraditório, é antibíblico, é diabólico. Vou usar a expressão que é mais correta. Vós, maridos, ao marido bíblico, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da palavra. E aqui diz, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, sem semelhança alguma, mas santa e irrepreensível. E assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, mas antes alimenta, sustenta, como o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo, da carne, dos seus ossos. Pois isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, anunciar a sua mulher. Casamento é homem e mulher. O resto a Bíblia não assume que é verdade. Amém? Casamento bíblico realizado aqui é homem e mulher. Tá bom? O resto a Bíblia não conhece. Serão ambos uma só carne. Ambos uma só carne é só um homem e mulher. O resto não é uma só carne, diz a Bíblia. Grande é esse mistério. Amém? Também falo, cada um de particular, ame a sua própria mulher como Cristo amou a igreja. Aqui está dizendo, o homem deve entregar a vida pela mulher. Aí o Senhor pede para a mulher só a sujeição. O marido tem que entregar a vida pela esposa. Não tem um outro lugar onde o Senhor pede para entregar a vida. A não ser o homem entregar a vida pela mulher. Por isso que a mulher não pode ser cabeça. Porque o Senhor não pede dela para ela entregar a vida pelo homem. Por isso que ela não pode ser cabeça, não pode ser pastora. O Senhor pede do homem. Porque ele reflete, o espelho é de Cristo. Que Cristo é o cabeça do homem. Está entendendo? Por isso que a mulher não pode ser cabeça. 1 Timóteo 3,1. Coloca a casa em ordem. Paulo disse lá, se lembra? Para colocar a casa em ordem. Aí Paulo vai dizer. Essa palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, o pastorado, amém, o apacentar, excelente obra deseja. É necessário que o bispo, o pastor, seja irrepreensível. Marido, gênero, marido de uma mulher. Aqui não está dizendo uma mulher, amém? Ou uma esposa de um homem só. Aqui está falando o gênero que Deus quer para a sua pregação. Aqui está dizendo marido de uma mulher, o gênero. Aqui não está dizendo esposa de um só marido. Está dizendo um marido, gênero homem, amém? Com uma só esposa. Que ele seja vigilante, sóbrio, não pode ser dado ao vinho. A teologia do golo que a gente falou, né, no começo do vídeo. Sóbrio, não pode ser dado ao vinho. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho. Então todo ministro, amém, aquele que é dado ao vinho, ele não é ministro de Cristo. Porque ele não pode ser dado ao vinho. Todo aquele que toma vinho não é ministro de Cristo. Não tem embasamento bíblico para isso. Então esses são a da teologia do golo, são falsos ministros. Não espancador, cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, para que governe bem a sua própria casa, que tem de os filhos em sujeição com modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus?
Amém? Como vai ter cuidado da igreja de Deus? Se está tudo uma bagunça, filho. Se a igreja de Deus a igreja do Senhor, a casa do Senhor é organizada. O homem é o cabeça, o pregador está dizendo aqui gênero homem. Aí coloca a mulher para ser cabeça. Não tem como. Não neófito, para que não se soberbecendo não caia na condenação do diabo. Para muitos que dizem que o diabo não existe, está aí mais uma vez mencionado o diabo. Amém? Vamos em frente então. Aqui Paulo fala de mandamento. Amém? Por isso que eu digo para você, é mandamento o homem pregar. Mulher, se pregar, quebra mandamento. Paulo escreve para Tito, Tito 1,5. Por causa disso eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa obra, ordem as coisas que ainda restam, colocar ordem na casa de novo. Mulher não pode pregar. Então quer dizer, uma casa organizada onde homem prega, onde mulher prega está desorganizado. O Senhor não vem buscar uma casa desorganizada. O Espírito Santo deixa a casa orlada e varrida, não é? Então o Senhor é extremamente organizado. Mulher onde tem mulher pregando, está tudo desorganizado. O Senhor não vem buscar essa igreja. O que restam? De cidade em cidade estabeleçam presbíteros, homens, como já vos mandei. É um mandamento, ele mandou, amém? Tito fazer isso. Aquele que for irrepreensível, gênero agora também, Paulo vai falar para Tito, marido de uma mulher, gênero homem. Não está dizendo que é esposa de um homem só. Está dizendo gênero homem, marido de uma mulher só. Está falando do gênero que o Senhor quer para pregador. Aquele que tem filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução. Porque é necessário que o bispo ou o pastor seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus. Não soberbo, iracundo, nem dado ao vinho de novo. A teologia do golo quer dizer todos os homens que são ministro do Senhor não pode ser dado ao vinho. O que é dado ao vinho? Não chegar perto, não toma vinho. Quem é ministro de Deus é assim, porque nós somos sacerdotes. Na nova aliança, como disse Pedro ali, nós somos sacerdócio real. Não pode beber. Já na antiga aliança, Levítico 10:8 está dizendo que o sacerdote não podia beber. Se a nossa justiça não sobressai dos fariseus, de maneira nenhuma a gente não vai herdar o reino dos céus. Se a nossa justiça não sobressair do Antigo Testamento, nós somos sacerdócio real, a gente não pode ser dado ao vinho. Vamos ser ministro, amém? Então é mulher, gênero homem. Gênero homem, não mulher. Amém? Glória a Deus. Então fique entendido, filho, que não há mulher como pregadora do Evangelho. Amém? Mas sim homem para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Rei. E olha o que Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo 4:2. Pregues essa palavra que nós estamos fazendo aqui. Antes de tempo e fora de tempo. Corrija. Mulher não pode pregar. É marido de uma mulher só os pregadores. Repreenda. Na repreensão. A casa está bagunçada. O Senhor só vem buscar uma casa que está em ordem, onde só tem homem pregando. Exorte. O que é exortar? Se não colocar a casa em ordem, não vai herdar o reino dos céus. Essa casa está contaminada, está uma bagunça. Com toda longanimidade e doutrina, é doutrina de Cristo. Não permito que a mulher ensine. Timóteo, vou deixar você, se eu tardar não chegar aí, eu quero que tu coloque as coisas em ordem. É homem que prega, marido de uma mulher só. Amém? Longanimidade e doutrina. Tem que ter doutrina, é homem que prega, mulher não pode pregar. Amém? Mulher não pode pregar. Tem mulheres profetisas? Tem. Acreditamos nisso. Profetisas é uma coisa. Pregar o Evangelho é outra. A palavra de Deus diz ali no Atos dos Apóstolos, versículo de número 21:8, que está dizendo assim, no dia seguinte, partindo dali, Paulo, que estavam com ele, chegaram a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, o que era um dos 7, daquele lá que foram chamados, amém? E foi chamado pelos apóstolos em posição de mão para cuidar das viúvas. Ele tinha 7, amém? Um dos 7 ficou com ele, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens e profetizavam, eles eram profetisa.
Existe mulher profetiza sim, mas pregadoras não tem. Tem que ser bíblico. Tem mulheres profetiza? Tem. Mas agora pregadoras do evangelho não tem. A doutrina foi dada só a homem pode apacentar, só homem pode doutrinar. Profetizar, a mulher pode profetizar, mas agora pregar não. Pregar segundo a palavra tem uma casa desorganizada. Vamos lá. Profetizar não é pastorear, filho. O profeta revela o segredo do coração e não doutrina. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 24. Mas se todos profetizarem, ou algum indouto ou infiel entrar, e de todos será convencido de igual modo, e será julgado. Portanto, o segredo do coração fica manifesto. Quer dizer, o profeta revela o segredo do coração. E a palavra, a doutrina, ela é doutrinada para o arrependimento, para as pessoas se arrepender. Não tem nada a ver profetizar e pregar. Entendeu? É totalmente coisas distintas. Amém? Olha o que diz aqui. Aí onde as mulheres podem falar agora? As mulheres podem doutrinar. Mas onde tem homem, não. Tá bom? Paulo vai dizer em Tito 2:1. Tu, porém, fala como convém a doutrina. Olha só, para falar para as mulheres que querem ser pastora, pregadoras, ministra, bispo, apóstolas. Aí Paulo vai dizer para as mulheres que tem um cargo para elas. Tito 2:1. Tu, porém, fala convém a sã doutrina. Quer dizer, eles velavam muito pela sã doutrina, pela palavra de Deus. As mulheres idosas sejam semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, nem dada ao vinho. Amém? Mestras do bem, para que ensinem. Agora sim, a mulher pode ensinar. O quê? Não homens. Para que ensinem as outras mulheres, as mulheres novas, a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a mulher pode ensinar outras mulheres, dentro desse parâmetro, serem prudentes, as mulheres novas, amarem os seus maridos. É o papel da mulher. Quer pregar? Pregue para a mulher, só para a mulher. Quer para amar os seus maridos, amar os seus filhos, ter uma vida moderada, ser pura, ser boa dona de casa. Essa é a pregação de mulher para mulher. Mas agora Paulo não aceita mulher pregar para homem. Mulher prega para mulher, para sujeitar o marido, amar os seus maridos, amar as suas esposas, amar os seus filhos. Amém? Ser boa dona de casa. Hoje tem mulher que às vezes não sabe nem fritar um ovo, por causa disso. Em vez de ensinar a filha a fritar um ovo, está tentando ensinar o homem a ser santo, que é antibíblico. Amém? Então fica aí o assunto de pastorado. Creio que deu para a gente pegar bastante coisa, né, filho? É uma benção. Glória a Deus, né? Amém, família? Não esquece de dar coraçãozinho aí, amém? Para que esse vídeo chegue em outras pessoas, para que a gente não venha ganhar dinheiro, mas venha ganhar almas. Amém? Esse vídeo venha chegar em várias pessoas, não é para engajamento, para ganhar dinheiro, é para ganhar almas, porque uma alma vale mais do que todo o dinheiro da plataforma. Amém? Então, outro dia nós vamos voltar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para a gente trazer aqui mais assuntos, tá? Acerca da doutrina de Cristo Jesus, o nosso Rei. Quero mandar um abração a todos os irmãos que estavam conectados, ficaram comigo até agora. Obreiro Fernando Bahia, Obreiro Roque, irmã Núbia, né? Chegou aqui agora também. Quem está aí conectado ainda, dá um glória, dá um glória. Só bênção, Pai. É só bênção de Deus. Está aí, final de ano. Primeiro Congresso Pentecostal Pão Sem Fermento. Ô glória, Pai. Pregadores, em nome do Senhor Jesus, vão vir para estar ministrando a palavra de Deus, nossa obra que está espalhada no Brasil. Pastor Josenilton de Marco, no Ceará. Pastor Júlio Pedroso de Caxias do Sul. Pastor Gabriel de Sorocaba, São Paulo. Pastor Daniel, em nome do Senhor Jesus Cristo, ali de Chapecó, junto com a gente, ministrando a palavra. O nosso queridíssimo obreiro Carlos Vidal, junto com a gente, em nome do Senhor Jesus. Só bênção do Senhor, nosso Deus. Amém, família? Deus abençoe a sua vida, continua dando glória, amém? Manda a glória para cima, que o Pai manda fogo para baixo no coração. Só bênção do Senhor, continua firme na rocha,
aceso como uma tocha, independente da perseguição, a nossa doutrina é doutrina dos apóstolos, Efésios 2:20, com a pedra principal é Cristo Jesus, amém? Não se rebaixamos, não se acovardamos, não voltamos atrás, não tem passo atrás, nós vamos seguir em frente, amém? Com uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos dos homens, que é a palavra viva de Deus. Nós vamos em frente, vamos para cima deles, vamos para cima das heresias, vamos para cima dos cambistas da fé, vamos para cima dos hereges, vamos para cima das heresias, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas venham a ser libertas desse pragmatismo do Antigo Testamento, onde eles querem só o dízimo, querem a guarda do Antigo Testamento. Claro, tem que defender o Antigo para poder sugar os 10%, né? Se não defender o Antigo, a pessoa vai ter que admitir que não tem mais os 10%. Mas vamos combater um bom combate, meus irmãos. Amém? Vamos combater um bom combate, vamos acabar a carreira e guardar a fé. Para muitos que diziam que a gente não ia atingir, nós estamos atingindo os estados, amém, no Brasil, e muito em breve a gente vai estar fora do Brasil, ministrando a palavra de Deus, né, ministrando a palavra do Senhor, e vamos estar com esse evangelho genuíno, amém? Ultrapassando as barreiras do Brasil, em nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser, nós vamos estar lá. Amém? Para a honra e a glória de Deus Pai, que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Independente do vento, se sobrar apenas só um pedacinho de madeira, através de uma palavra profética, como Paulo disse, amém? Nenhuma alma, meu querido, vai se perder. Então, se restar só um pedacinho de madeira, amém? Ela é considerada como o maior navio de todos os tempos. Uma palavra profética vale muito mais do que qualquer embarcação. Então, independente, meu querido, da tempestade que você enfrenta ou enfrentará, fica firme nessa doutrina de Cristo. Fica firme com o Senhor Jesus, porque sabemos que algo nos reserva depois dessa vida. Amém? Essa breve, amém, momentânea tribulação, nada se compara ao peso da glória que está sendo esperado pela gente, amém? Que nos espera naquele lugar. Então eu quero dizer para os irmãos, fica firme na rocha e aceso como uma tocha, em nome do Senhor Jesus. Aonde tem pastor, pode ficar, amém? Colocar no coração seu. Aonde tem pastor, lobo não se cria, independente de onde estiver. Um irmão nos deu esse testemunho, dizendo que chegou numa pizzaria, as pessoas dizendo, vamos colocar uma igreja em Braço do Norte. Não podemos colocar lá, porque a igreja lá não cresce, né? Lá a igreja não cresce, lá é difícil, né? Lá a boca não é boa, como eles disseram, né? Lá a coisa não é boa, né? Sabe por que não é boa? Porque aqui tem homens de Deus pregando o evangelho. Aqui não cresce as igrejas, porque o pessoal está sabendo da verdade. O pessoal está sabendo que o dízimo é mais bíblico, e graças a Deus por isso. Porque é melhor saber da verdade, amém? Do que ir para o inferno. Que as igrejas dos cambistas da fé venham a ser toda fechada mesmo. Que as igrejas dos cambistas da fé venham a ser fechada mesmo. O povo tem que saber da verdade. A verdade é a libertação do espírito. Amém? O sistema é bruto, mesmo o irmão falou ali, está me recordando agora o que seria. Eles disseram que o sistema é bruto em Braço do Norte. E vai ser bruto mesmo. A cada dia vai ser bruto, porque onde tem pastor, lobo não se cria. E graças a Deus por isso, né? Estamos aí, né, ministrando a palavra aos corações e vamos em frente. Amém, família? Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, se encontramos sexta no culto para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. Um abraço, um beijão no coração. Amém? Que o Senhor venha te abençoar, resplandecer o evangelho sobre o seu coração, sobre a sua vida. E que cada dia que você der um passo em prol do evangelho, almas venham se converter ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tenha eu por filho de Belial, filho do diabo, né? Como diz a palavra de Deus, filho do diabo. Se eu tenho te falado a verdade, por acaso me torno inimigo de vós dizendo a verdade? Como disse Paulo também, falar a verdade, creio que vai arrumar inimigos. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, e sereis odiado por causa da minha palavra, do meu nome. O nome de Jesus, quando é professado, a palavra de Deus, quando é professada, há um ódio. Mas o que interessa para nós é ser amado por Deus. O que adianta, meu querido, a gente massagear o ego das pessoas para não ser perseguido? Mas vale a pena temer a Deus do que temer os homens. Um abraço, beijão no coração. Tchau, tchau. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça isso aqui, ó.
É o principal foco nosso. Palavra de Deus em primeiro lugar. Quando a Bíblia está assim, filho, quando a Bíblia está assim, amém? Quer dizer que o pregador está inteiro, tá bom? Leitura e leitura. Aqui a gente prega o Evangelho, vive o Evangelho, marca, estuda o Novo Testamento. A nossa teologia está aqui, a teologia do Espírito. 1 Coríntios 12:8. O dom do Espírito, amém? O dom da sabedoria e da ciência da palavra. Tem que ter embasamento bíblico. Nós estudamos a palavra de Deus, amém? Por isso que a Bíblia está assim. Quando a Bíblia está toda arrebentada é porque o pregador está inteiro. Graças a Deus. E aquele que segue o pregador também está inteiro. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Sistema é bruto, glória, Pai. Só benção. Amo vocês.